Graças e paz, irmãos. Graças e paz, irmãos que nos acompanham pela live. E vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 até o 9. Amém? Então, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, né? Deixa a Aline tirar a foto logo, porque senão ela não vai deixar mesmo. É a filosofia do pica-pau. Já que você não consegue vencer, você se adere logo que segue. Né? Então, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos 4 a 5, diz o seguinte: Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo em nosso Senhor. Amém? Muito bem, né? Então, Paulo escreve aos Coríntios, e quero enfatizar mais, o sermão talvez vai ser no versículo 9, né? Quando diz que Deus é fiel, pelo qual nós fomos chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então isso fala de relacionamento, de intimidade, e essa intimidade com Deus, ela começa e termina com oração. Então toda vez que nós falamos que somos cristãos, mas que nós não oramos, não falamos com Deus, não perguntamos, não dialogamos com Deus, já quer dizer que é um cristão já falho, né? Não tem muita intimidade com Deus. Os grandes autores aí, escritores, teólogos aí, provavelmente os mais antigos, você vai ler os livros, a bibliografia deles, todos são horas e horas de oração, de dias passando em oração, para conseguir ter uma vida em comunhão com Deus, para dar conta de produzir grandes sermões. Então nós precisamos ter isso, para vivermos dessa forma, nós possamos, primeiro, ajustar o nosso foco, saber que nós devemos manter um relacionamento com o nosso Deus, ter essa intimidade, e depois de ter ajustado esse foco, saber o que nós queremos, essa vida em comunhão com Deus, nós devemos focar naquilo que é celestial, e não terreno, aqui só neste tempo, temporal, passageiro. Nós devemos estar bem definido o que nós queremos. Então, uma vez que nós já sabemos de tudo isso, é hora de nós partirmos para os dois princípios, de vermos e ouvirmos ao Senhor. Ou seja, para estreitar ainda mais esse relacionamento com o Senhor. Usava, há uns tempos atrás, os exemplos, Fábio? Quando a gente perde nos exemplos, tipo assim, quando vai casar, o namoro, o sentido do namoro é para conhecer e depois casar. Lógico que hoje desconfigurou tudo isso, mas o princípio ainda é o mesmo. E nós, esse tempo que nós estamos aqui, tipo assim, nós estamos namorando, somos a noiva de Jesus Cristo, até que Ele vem e nos leve, nós o conheceremos como Ele realmente é. Aqui nós, esse período, digamos assim, da noiva, do namoro, o preparo para encontrar com Jesus Cristo, é justamente isso, para conhecer, para desenvolver um pouco esse relacionamento, essa intimidade com o nosso Deus. Então somos chamados a ter uma vida enxergando e ouvindo a Jesus Cristo, uma vida de intimidade e comunhão com Ele. Então eu quero fazer 3 questionamentos, 3 pontos em forma de questionamento, para que nós possamos pensar um pouco isso. O primeiro, por quê? Por que nós devemos ter comunhão ou ter intimidade com Deus? Assim como todas as outras coisas que foram criadas por Deus, pela Trindade Santa, nós também fomos criados para quê? Para glorificarmos a Deus. Esse é o sentido máximo da criação do homem.
Não foi para ser bonito, para fazer sucesso, para ser bem-sucedido, para ser isso, para ser missionário, para ser um grande líder, um grande pastor, um grande teólogo. Tudo isso é muito bom. Mas o sentido primeiro, o real mesmo, independente de que qualquer pessoa que seja, se ela seja um grande teólogo, seja só um irmão abençoado que vai ficar no banco, nunca vai subir no altar nem nada, não importa. Nenhum é maior diante de Deus, talvez tenha funções ou desempenha funções diferentes, mas o sentido de todos é o mesmo, de glorificar a Deus. Para isso nós fomos criados. Para glorificar a Deus. O dia que nós percebermos que a nossa vida não está glorificando a Deus, alguma coisa está errada. Ou seja, ou tudo está errado, quando nós não glorificamos a Deus. Porque foi para isso que nós fomos criados. E é lógico, neste tempo somos instruídos, somos abençoados, somos ajudados pelo Espírito Santo de Deus, para que nós possamos fazer tudo isso, glorificar o nome de Deus. Então a verdade é que muitas vezes nós esquecemos o objetivo para o qual nós fomos criados, ou deixamos que o inimigo rouba o nosso sentido, rouba a nossa verdadeira alegria, rouba nosso verdadeiro objetivo. Nós permitimos que nós, de alguma forma, saiamos da comunhão com Deus e nós nos perdemos. Daí vem a expressão da pessoa estar desviada. Não, ela apenas perdeu o rumo do seu objetivo, que é glorificar o nome de Deus. Esse é o verdadeiro, talvez o conceito de desviado, é aquele que perdeu o foco do seu objetivo de ter comunhão com Deus. Então não há nada melhor, não há coisa melhor do que esta, de que ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus. E eu falo, às vezes a gente usa pessoas, outros exemplos, mas eu falo de mim mesmo. Às vezes dá aqueles dias terríveis que você não tem vontade de vir na igreja. E olha, como pastor, hein? Tem dia que não dá vontade de vir na igreja. Normal aos olhos do ser humano. Mas nesses dias é o dia que a gente parar e pensar. Peraí, mas para que eu fui criado? Por que eu tenho um chamado? Não é para glorificar o nome de Deus? E aqueles dias se tornam terríveis. Pelo menos para mim, A gente não dorme direito, o corpo fica ruim o tempo todo. Se você não tem ânimo, até a gente recobrar a atitude, falar, não, pode estar difícil, mas vou sorrir novamente e vou ter comunhão com Deus. Então existe a intimidade, é conversar com Deus. Então, como vamos ser cristãos desanimados, tá lá para baixo com Deus, se foi o próprio Deus, se a presença dele dá alegria. Aliás, o salmista já diz, a plenitude de alegria na presença de Deus. Então eu não posso dizer que eu sou um cristão que estou na presença de Deus se eu não tenho alegria diante de Deus. Porque a presença dele traz alegria. Faz os montes saltar, tudo, o touro selvagem salta de alegria diante da presença de Deus. E a presença de Deus dá vida a todas as coisas. E se eu não tenho alegria, então, se a causa constrangimento, causa dor para mim na presença de Deus, mais uma vez eu digo que está errado. Ou eu não conheço Deus, ou não pertenço a Deus, ou eu não quero, estou tentando, estou lutando contra. Não tem coisa pior do que você lutar contra Deus. Sabe aquelas, quando a gente é pequeno, minha mãe já ensinava. Se você arrumar briga na rua, se você apanhar lá, você apanha 2 vezes. Apanha do menino lá e apanha que chegar em casa. E ela cumpria. Por isso eu já não brigava, Já tinha medo de apanhar e apanhar 2 vezes ainda. Então você caçar briga, a gente fala, você caçar briga com alguém que vai te bater, alguém que vai vencer você é bobeira. Então você comprar briga com Deus, você já sabendo que você vai perder, se você pertence a Deus, Ele vai te trazer de alguma forma. Se você não pertence, Ele já te abandonou faz tempo. Não adianta lutar também. Então nós precisamos nos render, ter alegria na presença do Senhor. Então há plenitude na presença de Deus. E a plenitude é um estado de algo assim maravilhoso, de algo pleno, de algo assim cheio, é a plenitude. Quando você está pleno da presença de Deus, você não importa as outras coisas à sua volta. Você quer estar com Deus. Você quer estar com Ele. Mais uma vez eu uso o meu exemplo barato, pobre. Quando você está apaixonado, namorando, o que você mais quer fazer? Ficar perto do namorado, da namorada, não é? Que você ama, você está apaixonado, você quer, aquela coisa assim, aquela vontade, Mas aí você fala que ama Deus, que ama Jesus Cristo.
Aí você nem na igreja não quer ir, quanto mais sentir a plenitude da presença de Deus. Mas não dá para falar que ama, né? Desse jeito. Sem chance. A gente mente para nós mesmos, porque mentir para Deus, né, é impossível mentir para Ele. Então nós devemos ter esse cuidado ao afirmarmos que amamos a Deus, que queremos ter comunhão, queremos ter intimidade com Deus. E o segundo, a pergunta aí, o questionamento, como isso é possível? Como que é possível, então, eu ter comunhão, ter intimidade com Deus? Uma vez diante de tudo isso. E vamos piorar um pouco mais, né? Em Romanos, capítulo 3, verso 23, diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, como que seria possível, como que é possível eu ter intimidade, ter comunhão com Deus, eu sentir alegria na presença de Deus? Uma vez que o pecado nos tornou inúteis para o propósito de Deus. Lembra lá, o propósito de Deus não é que nós venhamos a glorificar o seu nome todos os dias? Mas o pecado impede. Porque o pecado faz guerra, o salário do pecado é a morte, nos torna inúteis para o propósito de Deus. E todos se tornaram inúteis por causa do pecado. Automaticamente, um inútil, ele não serve para o propósito de Deus. Ele não consegue estar com alegria diante de Deus, sem vontade, sem ânimo, sem uma possibilidade, você perde as expectativas. Mas Deus, que é glorioso, né, Ele não desistiu do propósito dele. Deus jamais, né, Ele tem um propósito eterno e Ele vai cumprir o seu propósito. Não é como nós, né, que hoje está com um propósito, né, final de ano, agora início de ano, é uma maravilha, né? Eu tenho um propósito de emagrecer, eu tenho um propósito de estudar mais, para chegar no final do ano precisar de estar orando todos os dias para Deus ir lá fazer a prova para mim, né? Que só assim para passar de ano, se bem que hoje em dia não reprova, né? Não sei se é felizmente ou infelizmente, mas não é o caso, né? Ah? Não conta, né? Não deixa quieto. Aí, mas chega no final do ano tem a pressão, né? Pastor, olha para mim, porque senão eu vou ficar de progressão, né? De progressão que fala agora, né? Eu quero passar num concurso, quero passar no vestibular. Não estudou a vida inteira, né? Não preparou para isso. Mas Deus não é assim. Ele não vai mudar o seu propósito, o seu rumo. Foi assim aos séculos passados e vai continuar, né? Então Deus é firme no seu propósito, não desiste. Então se Deus já tinha esse propósito lá desde a antiguidade, ou seja, ele tinha uma aliança com o homem, tinha um combinado com o homem. Aí quem que vocês acham que corrompeu, que tentou desviar essa aliança, esse acordo? Lógico que foi o homem, né? Foi o homem que procurou um jeitinho de pecar e desistir do combinado, da aliança, do pacto que ele havia feito com Deus. Então o homem que fez, o homem que quebrou essa aliança. Então e somente um homem novamente para buscar, para reaproximar de Deus, para fazer novamente essa aliança, para ser possível novamente o homem relacionar-se com Deus. Então Deus podia ter desistido, mas Ele não desistiu e fez tudo, né? Podia acabar com esse projeto dele, né? Ter feito um novo, né? Assim, vamos desmanchar tudo, acabar com isso aqui, passar a borracha, vamos começar do zero. Que esse quadrinho mágico de menino é beleza, né? Deu errado, você passa assim, apaga e faz outro, né? Mas Deus não. Deus não pega nada, pega ele de surpresa, desprevenido. Já tinha o seu projeto é perfeito, como sempre, faz tudo perfeito. Se era o homem que quebrou a aliança, outro homem deveria restabelecer a aliança. E quem é este homem? João 3,16 nos dá a resposta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Jesus Cristo, Filho de Deus, deixou a sua glória, o seu trono por um período, se fez homem em todos os aspectos, menos o pecado, para que pudesse restabelecer novamente essa aliança, para que o homem pudesse novamente glorificar a Deus, ter relacionamento novamente com Deus. Ou seja, o homem, Adão, pecou, acabou a aliança com Deus, mas o homem, Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem, veio novamente. De que forma? Também em João 1,14.
e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, esse Jesus, né, o Jesus Cristo que habitou entre nós é o Filho de Deus. Se fez carne, se fez homem, para restabelecer novamente a aliança, e agora uma aliança eterna. Aliança com o sangue de Jesus Cristo na morte, ainda que a morte não merecida, na cruz do Calvário, para permitir que nós pudéssemos ter acesso novamente a Deus. Veja como o projeto de Deus é perfeito, é santo, é um projeto que não vai terminar a não ser em comunhão com o homem. Lógico, tem seus escolhidos, seus eleitos, aqueles que são salvos. Essa é a única forma possível de voltarmos a ter essa comunhão com Deus, de ter intimidade com Deus. E em terceiro lugar, mais um questionamento. Por que é tão difícil? Não é tão difícil? Difícil, muito difícil? Só vi até hoje uma pessoa que se dizia cristã que falou que era fácil. E olha assim, né? Eu, infelizmente, como essas criancinhas, não fui crente a vida inteira. Nem nasci na igreja, né, de crente. Na igreja católica, com a minha mãe lá, era pequeno, nunca esqueci. Aí o padre é até bom o sermão dele, sempre gostava, né? Pergunta lá assim, é fácil seguir Jesus Cristo? Uma senhorinha levanta a mão, é muito fácil. Ele deu um rala nela, né? Falou assim, é muito difícil, né? Lógico que eu tive que concordar com ele. O negócio não é fácil. Mas é tão difícil, e tem dias que são mais difíceis ainda, né? Você pode pensar, né? A minha vida é um constante conflito. Todo dia é uma dificuldade, né? Acho que não sou convertido ainda. Parece que quando tudo vai bem, aparece algum acontecimento e eu estou desanimado. Agora parece que o negócio parece que ia agora, né? Eu já era até líder na igreja, eu até fazia algumas coisas, ajudava lá alguma coisa o pastor, ajudava algum ministério, mas daqui a 2 semanas o trem desandou tudo, desencaminhou, eu não quero nada, entrego o meu cargo, minha liderança lá. Não tem solução para mim. Olha que eu já ouvi alguns crentes, alguns irmãos aqui, né? Procurar, pastor, não tem jeito não, eu quero desistir, acho que não sei nem se eu vou vir na igreja mais, e alguns até nem vêm mais. Existem problemas, são reais, são doídos. E às vezes nós exageramos nele, mas às vezes realmente nós precisamos de ajuda. E o mais triste é quando nós precisamos de ajuda e nós não buscamos. Achamos que damos conta sozinhos, ou desistimos. Os problemas existem e eles precisam ser resolvidos. E às vezes parece ser mais difícil ainda do que nós imaginamos. É difícil, não estou dizendo que não é, mas às vezes nós só não buscamos ajuda e não queremos enfrentar como deve. Então, por alguma razão, temos a ideia errada, né? De que quando nós nos convertemos, tudo vai melhorar, né? Eu, mais uma vez, falo de mim mesmo, né? A primeira experiência de igreja de crente que eu tive foi da Assembleia lá em Cirilândia, né? Criança, né? Ia lá só para ver o movimento, né? E chegava lá inocente, né? Não inocente que não tinha maldade no coração, né? Mas de não conhecer as coisas como realmente são, né? Aí via todo mundo chamando de irmão, que era irmão daqui, irmão dali, que era maravilha. Eu falei, não, esse negócio deve ser bom, hein? Todo mundo alegre, sorrindo um para o outro. Falei, realmente não tem maldade no meio dos crentes, né? Que maravilha, né? Quanta ilusão, né? Mas lembre-se, é projeto de Deus e o homem que desvirtuou. O projeto de Deus era para ser daquele jeito lá que eu imaginava. Eu não estava errado somos nós depois que desvirtuamos o projeto de Deus. O meu pensamento daquele lá estava certo. Deveria ser daquela forma. Os planos de Deus era para ser exatamente o melhor do que aquilo que eu imaginava. E vai ser um dia. Mas, infelizmente, a nossa maldade, a nossa dureza do nosso coração impede que seja aqui neste tempo. Mas era para ser daquele jeito, do projeto de Deus. Aí nós tornamos difíceis, por quê? Por causa de mim, por causa de você, do nosso orgulho, da nossa burrice, da nossa ignorância, da nossa maldade, nossa inveja. As coisas que nos afastam um do outro e acabam nos afastando de Deus, da nossa comunhão com Deus, da nossa intimidade com Deus. É a dureza do nosso coração. Não é culpa de Deus, não é falha no projeto de Deus, nos planos de Deus. É falha nossa mesmo. Então, quando nós nos convertemos, nós recebemos o quê? A natureza de Cristo. Mas aí eu falo assim, apagou totalmente a minha velha natureza? Não completamente. Sabe, fica lá aquele 0,001% do velho homem. Fica lá ainda, num cantinho lá,
não foi aniquilado. Aí vem aquela coisa, que começa aquele conflito, né? Daqui, dali, vejo aquelas coisas que eu gostava lá, né? Antes de me converter, e volto a pensar, imaginar, desejar, aí começam os conflitos. Ainda bem que aqueles que sentem aquele conflito querem fazer uma coisa, mas se sentem culpados. Eu olho para Jesus Cristo e falo, não posso fazer porque agora eu pertenço a Jesus Cristo. Pior é aqueles que já fazem deliberadamente, está nem aí. Jesus Cristo não mexe com ele mesmo, está nem aí, né? Há conflito sim, naqueles que ainda têm uma esperança em servir a Jesus Cristo. Aqueles que não têm, está nem aí, né? Faz o que vier na telha mesmo, como se diz o ditado por aí, não importa com nada, e vive feliz, alegre, satisfeito, muitas vezes mais feliz do que eu, porque ele não tem conflito, não tem que se preocupar, vive do jeito que quiser, né? Leve, livre, solto e continua aí, não importa com nada. Mas, embora esses conflitos surjam, nós temos quem nos ajuda. Aqui, fisicamente, como homens, né, pastores, líderes, e o Espírito Santo ainda mais, que é o nosso Consolador. Então, tudo bem, você pode falar assim, a minha vida, né, pode ser um eterno conflito, mas será? Não, não vai ser um eterno conflito. Há sim, talvez essa luta constante entre as duas naturezas, até você decidir para qual você vai ceder. Você vai ceder, vai ficar mais do lado da velha natureza, que só tem um pouquinho, um resquício lá ainda, né? Quando diz lá que li há uns tempos aí, que quando nós recebemos a nova natureza, a natureza de Jesus Cristo, a velha natureza é mortalmente ferida. Ela não é aniquilada, ela é mortalmente ferida. Está lá, né? Se você alimentar ela alguns dias, ela vai ressurgir novamente. E aí, no mesmo livro, o autor dá um outro exemplo. Cria lá 2 leões, pega lá, né? Não sei, não faça isso em casa, né? Tem um lugar próprio, né? Tiver lá 2 leões. Você vai alimentar um muito bem todos os dias e o outro você vai deixar lá com fome, lá uns 15 dias. Depois você vai pôr os 2 juntos, eles vão brigar. Como que você acha que vai vencer? O que está alimentando bem todos os dias, né? Então essa é a nossa natureza. Nossa nova natureza em Jesus Cristo é a nossa velha natureza do pecado, herdada de Adão. Qual vai prevalecer? Aquela que você alimentar mais. Aquela que você ceder os seus desejos mundanos, pecaminosos, que é a velha, ou essa nova em Jesus Cristo. Vivendo em intimidade com Ele, em oração, em buscando a Deus, buscando a Jesus Cristo, em oração, do jeito que você aprendeu já, lendo a Bíblia, buscando a Deus. E quem você alimentar melhor, esse vai prevalecer. E não tem outro caminho, não tem jeito, é só 2 opções sempre. Ou você alimenta um, ou alimenta outro, ou você serve a Deus, ou você serve ao inimigo. E sem chance de ter uma terceira opção, não tem, não funciona. E Deus, né, para encerrarmos já, né? Para nós irmos para cantar, como diria o Fábio, em outro, para a melhor parte. E Deus é Deus, né? Se Ele quisesse, Ele poderia fazer qualquer coisa. Inclusive, nos obrigarmos a viver uma vida de relacionamento íntimo com Ele. Ele poderia obrigar. Assim, vou pegar o Gabriel, vou obrigar ele vai servir do jeitinho que eu quero. É lógico que quando Deus tem um propósito e Ele faz, no final Ele vai prevalecer. Lógico, a vontade de Deus é soberana, é absoluta, e vai. Mas Ele poderia obrigar, neste tempo aqui, a sermos todos, né, todos, fazer exclusivamente, unicamente a vontade de Deus. Mas Ele não criou robôs. Ele não fez lá marionetes na mão dele, eu vou dominar você, você vai fazer desse jeito, você vai fazer daquele jeito. Não. Ele criou seres humanos racionais, com capacidade de decidir o que fazer neste tempo. Com uma exceção, lógico. A única incapacidade que nós temos é de salvar a nós mesmos. Essa aí nós não conseguimos. Mas a ter um relacionamento saudável, a ter um relacionamento íntimo, ou não, com Deus nós temos essa capacidade. Eu sempre acreditei nisso, creio firmemente nisso. Tem uns que são deterministas, né? Que só faz a vontade de Deus, se eu fizer isso eu morro. Não, não é bem assim. Né? Deus nunca obrigou ninguém a nada, é lógico, ele chama, Ele capacita, Ele direciona, o Espírito Santo, né, move a pessoa no sentido que Ele quer, mas não como robôs, não como marionetes. Não é assim que funciona a coisa com Deus. Ele nos capacita
a decidir viver servindo Ele neste tempo, tendo um relacionamento com Ele ou não. Ou vivendo, né, do nosso jeito e ver o que vai dar lá no final. Mas não é assim as coisas com Deus. Portanto, Ele nos amou e nos salvou em Cristo Jesus para termos comunhão com Ele. Ou seja, intimidade. Para ter esse relacionamento que Ele busca. E Ele se agrada daqueles que o amam, daqueles que o buscam, daqueles que o servem, que põe a sua vida à sua disposição. Afinal, foi assim que eu comecei o sermão, eu quero terminar desse jeito. Você, eu, nós fomos criados com o propósito de glorificar o nome de Deus. E Ele nos dá essa condição de viver dessa forma, glorificando o seu nome. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, Deus, tu és poderoso. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Deus, nós fomos criados, ó Pai, fomos salvos, ó Pai, no nome do seu Filho amado, ó Pai, para o objetivo de glorificar o teu nome, ó Pai. Isso se chama comunhão, chama intimidade, relacionamento com o Senhor. Pai, que o teu Espírito Santo, ó Pai, esteja nos movendo, esteja nos conduzindo, esteja nos fortalecendo cada dia, Pai, para que possamos, Pai, cada dia mais estreitar esse relacionamento com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.